E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Davi Santos, sou produtor musical aqui do DS Studio e é um prazer enorme estar aqui junto com vocês, tá bom? Aqui a gente vai começar uma série de vídeos para passar alguns conhecimentos para vocês e, claro, aprendermos juntos também, tá certo? Aqui a gente vai fazer uma mixagem, uma série de vídeos sobre mixagem de quarteto gospel, tá? Para quem não conhece, vai conhecer um pouco mais. Para quem já conhece, seja bem-vindo também a esse canal. Fazia tempo já que eu queria trazer esse conteúdo para vocês, mas infelizmente não tinha como. Mas agora a gente vai conseguir trazer aí esse conteúdo para vocês, tá certo? A gente vai começar falando um pouco sobre gravação. Gravação. Lembra bem desse nome. É uma das partes que eu acho assim mais importante. Acredito que seja até a parte mais importante, né? De toda a produção musical ali. É a questão da gravação. Eu vou passar aqui para vocês alguns materiais que eu tenho aqui, tá certo? Vamos lá primeiro para minha interface de áudio. A interface de áudio que eu utilizo é essa Studio 24C da Presonus, tá certo? É uma interface de apenas 2 canais aqui de entrada, XLR Combo, tanto XLR quanto P10, tá certo? Temos aqui alguns LEDs que são informações bem importantes que já a gente vai falar um pouco sobre isso. Temos aqui ganhos, volume de ganhos aqui para canal 1 e canal 2 de entrada. Temos aqui o mixer, a gente vai falar também já sobre ele um pouco, tá certo? Temos aqui o main e temos aqui a questão de volume aqui para fones de ouvido. Na parte de trás aqui temos a questão de entrada USB, cabo USB, que vai puxar diretamente para o seu computador ou o seu notebook, enfim, o que você estiver usando aí. Temos aqui uma entrada MIDI e uma saída MIDI. Temos main output, que são saídas L e R, ou seja, estéreo. E temos aqui a saída para fones, tá certo? Vamos falar um pouco sobre a questão da gravação, como eu falei para vocês. Na hora de gravar, temos aqui esse LED que vai nos informar coisas muito, muito importantes. Por exemplo, temos aqui menos 24, menos 12, menos 6 e 0 dB. Aqui, como numa mesa digital ou numa mesa analógica, também vai informar isso para a gente. E a gente sabe que a estrutura de ganho é muito importante, que a gente deixa ali mais ou menos em menos 12, tá? Menos 12 na estrutura de ganho ali na parte digital. A gente trabalha sempre com essa questão aqui de menos 12 para ficar ali um áudio nem muito baixo e nem um áudio muito alto. Davi, por que não menos 6? O menos 6 a gente deixa como chamado headroom, né? Que é basicamente a gente deixa ali em menos 12, só que chega uma parte da música que a pessoa canta um pouco mais alto ou toca um pouco mais alto, vai até menos 6. Ou seja, não chegou exatamente a 0 dBs ali na parte digital ou ultrapassou para clipar ou acabar saturando o áudio, entendeu? Então a gente deixa sempre ali na hora de gravar em menos 12 dBs para deixar ali uma margem de segurança, chamado headroom ali, desse menos 6, para não saturar o nosso áudio e não prejudicar a nossa gravação, tá bom? Davi, isso só funciona na interface de áudio? Não, funciona na mesa analógica, que na mesa analógica temos ali o máximo ali 0 dBs, né? Então a gente deixa ali mais para baixo ainda um pouco, depois a gente vai explicar isso para vocês. E na mesa digital, que a gente tem ali para cantar ao vivo, é a mesma coisa, menos 12 dBs, menos 18 dBs, deixa sempre ali um headroomzinho para poder não saturar o áudio nas partes ali mais altas da música, tá bom? Aqui temos o ganho, que a gente vai controlar isso, a quantidade de sinal que a gente quer enviar, né, de entrada na nossa interface de áudio. Então aqui do primeiro canal, o ganho do primeiro canal e o ganho do segundo canal. Temos aqui o botão de Phantom Power na nossa interface, que é justamente para poder alimentar microfones condensadores, para quem já conhece aí, microfones, diferença entre microfone condensador e microfone dinâmico. Microfone dinâmico não necessita do Phantom Power, que é essa alimentação a mais, e microfone condensador necessita do Phantom Power, que é uma energia a mais aí para ele poder funcionar, tá bom? O mixer aqui é como se fosse tipo um retorno que você vai fazer na própria interface de áudio. Se você deixar aqui totalmente para a esquerda, você só vai escutar o áudio que está sendo insertado na sua interface de áudio. Por exemplo, o áudio que eu estou falando aqui, eu só vou escutar o áudio que eu estou falando. Já se tiver eu cantando aqui ou falando alguma coisa, se tiver uma música de fundo tocando no meu computador, se eu colocar aqui no meio, eu vou conseguir escutar os dois ao mesmo tempo, tá?
Se eu colocar esse knobzinho aqui totalmente para a direita, totalmente aqui para o lado do playback, eu vou conseguir escutar somente o que está saindo no meu computador, tá bom? Então é basicamente como se fosse ali para fazer um retorno. Quem gosta de ficar se escutando na hora de gravar, eu particularmente não gosto de ficar me escutando em vídeos aqui gravados aqui para o YouTube ou o Instagram, seja o que for. Eu não gosto de ficar me escutando, né? Agora, quando eu estou cantando, eu gosto de fazer um retorno, mas eu faço diretamente dentro do programa de gravação, tá bom? Temos aqui o Main. Eu utilizo isso aqui para os meus monitores aqui de áudio, tá bom? Tenho 2 caixas aqui de monitores da Presonus também. Eu utilizo esse volume para eles. E aqui, esse knobzinho de baixo é para o fone de ouvido, que é justamente o fone que eu estou utilizando. Então, são 2 volumes ali independentes que eu utilizo, tá bom? E aqui na parte de trás, eu não utilizo muito esse MIDI, por enquanto, né? Não utilizo muito. O USB eu utilizo, que é para conectar no meu computador. E o Main Output eu utilizo justamente para a saída, que é aqui, ó, esse knobzinho aqui da direita, né? Direita, na parte de cima aqui de Main, eu utilizo para os meus monitores. Então, essas saídas aqui, ó, 1L e 2R, eu utilizo justamente para os meus monitores de referência. E aqui a saída de fone de ouvido, eu utilizo para o meu fone de ouvido. Então, essa é a interface que eu utilizo. O que é mais interessante aqui é justamente esses LEDs, tá bom? Não foque muito na parte de ganho aqui desse botão. Ah, Davi, vai deixar sempre ali na metade, vai deixar mais para a direita? Não, independente de onde fica, você vai sempre prestar atenção aqui no LED, tá bom? Sempre ali em -12. Ali como se fosse ali um tabelado, né? Pra gente deixar ali um headroom ali, esse -6 aqui de headroom, para uma margem de segurança ali para o nosso som não ficar saturado, tá certo? A nossa gravação não ficar saturada. Então sempre em -12, tá bom? O microfone, que é justamente o que eu estou utilizando aqui para falar para vocês, para falar com vocês, e também na hora da gravação, é o AKG P120, é um microfone que eu acho muito bom, tá bom? Para home studio, para quem está aí iniciando e até para estúdios ali médios, eu já vi utilizando ele. Então, quem não tem ali muito pano para manga, né, que a gente fala, esse microfone aqui é um bom microfone, tá certo? E justamente é o que a gente utilizou na nossa gravação. Vamos agora aqui para dentro do Pro Tools, diretamente para a gravação, para falar sobre ganho. Às vezes a gente vai gravar e acaba gravando um pouco mais alto, a gente se empolga, tem ali aquela emoção ali da hora da gravação e acaba se empolgando e sai um pouquinho mais alto, a gente não presta muita atenção. E, Davi, tem como a gente consertar isso? Se o áudio não estiver saturado, na hora da gravação lá saturou, bateu 0 dB ou mais de 0 dB lá naqueles LEDzinho da nossa interface ou até mesmo aqui dentro do Pro Tools, tem como consertar se não estiver saturando, tá? Se não estiver saturando, que é justamente o que a gente fez aqui. Vou soltar aqui, ó, para vocês verem. Colocar aqui na Edit Window. Soltar aqui para vocês, ó. Só um solo aqui da voz do baixo. Foi um dia bem normal, igual a qualquer outro na cidade. Sem esse plugin aqui que eu utilizei para ganho, tá certo? Olha aí como fica mais alto um pouco, ó. Foi um dia bem normal, igual a qualquer outro na cidade de Jericó. Ó, já ficou um pouco mais alto, entendeu? Então eu utilizei ele aqui, ó, para poder dar -9 aqui dB de ganho, para ele poder ficar batendo sempre aqui em -12. Foi um dia bem normal, igual a qualquer outro na cidade de Jericó. Então pronto, ó, aqui ó, tá em -12. Eu gosto de utilizar esse plugin porque aí já dá uma nivelada boa em instrumentos, vozes, enfim, já dá uma boa nivelada nas vozes. Aqui como é quarteto e playback, então eu utilizo ele na voz para poder já dar uma nivelada boa e olha só como é que fica. Colocar aqui na parte que todo mundo canta. Aqui, ó. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. Show? Eu utilizo ele já justamente para dar uma nivelada ali de ganho. Caso isso não tenha sido feito na hora da gravação, às vezes a pessoa se empolga, às vezes
é uma dinâmica mesmo da pessoa, de cantar um pouco mais baixo ou cantar um pouco mais alto. Mas enfim, pelo menos eu gosto de utilizar esse plugin aqui para poder dar uma nivelada de volumes ali e ficar bem legal, tá bom? Esse primeiro plugin aqui é o Melodyne, depois a gente vai fazer um vídeo só sobre ele, é afinação. Gente, todo estúdio utiliza isso, tá bom? Logicamente ele não faz milagre, ele é apenas ali para colocar algumas notazinhas ali no local, não vai ser uma coisa muito totalmente gritante, né, de diferença ali na hora da afinação, senão vai ficar meio que robótico, né? Mas ali todo mundo dentro de um estúdio necessita. Todo estúdio utiliza, se não utiliza o Melodyne, utiliza o Autotunes. Eu gosto de utilizar o Melodyne, porque ali a gente vai minuciosamente passando ali a afinação de todo mundo e colocar tudo ali no lugar certinho, sem nada de desafinação. Às vezes na hora da gravação acaba passando um pouco da nota ou diminuindo um pouco o tom da nota, que às vezes não chega a alcançar aquela nota, né? Mas aí a gente consegue colocar a afinação da forma mais correta, mas isso é para um vídeo posterior. Esse vídeo é basicamente somente sobre a estrutura de ganho, tá certo para vocês? E a gente começa na hora da gravação já por isso, tá? Estrutura de ganho. Se você errou aqui na estrutura de ganho, ficou baixo demais, prejudica a sua mixagem. Se ficou alto demais, prejudica muito mais a sua mixagem, talvez até chegue a perder a sua mixagem, porque se ficar muito saturado, você não tem como fazer uma mixagem legal, vai ficar uma mixagem totalmente saturada, você não tem como consertar. Às vezes vem um áudio totalmente saturado, você não tem muito o que fazer, tá certo? Então prestem bastante atenção nessa questão de estrutura de ganho, seja aqui dentro do Pro Tools, ou seja na interface de áudio, ou seja na mesa de som analógica ou digital, em show ao vivo. Estrutura de ganho é basicamente a parte inicial e acredito que seja a parte ali principal de gravação, de mixagem, masterização, enfim, é o pontapé ali inicial que você precisa se atentar, tá certo? Senão você vai prejudicar todo o restante da sua produção musical. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Brigadão por estarem aqui. Se inscrevam no canal, deem aquela força. Dê o joinha, deixa o like aí no vídeo e vou deixar o meu Instagram aqui também e o Instagram do estúdio na descrição. Segue a gente lá, vai nos ajudar bastante, tá bom? Fico com Deus e Deus abençoe.